efetivamente uma reflexão que nos aponta para essa realidade. Eu gostaria que você abrisse em Efésios capítulo 5, verso 5. Você vem comigo na leitura até do 5:3, e aí no 5:5 você completa em voz alta, tudo bem? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5:3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, todos juntos. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, o que apareça é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós vamos estar falando sobre idolatrias secretas nesta manhã. O texto base é de David Clarkson, puritano, século 17. E nós vamos estar falando sobre algo que para muitos de nós não fica patente, a idolatria. A idolatria, por vezes, para nós é categorizada como imagens, ou mesmo quando as coisas saem muito do eixo, a gente fala, isso é uma idolatria. Todavia, o texto que nos coloca aqui diz uma sanção terrível contra os idólatras. Dê uma olhada, por favor. Tem herança, ou não tem herança, né? Fiquem sabendo isso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo de Deus, significa que existe uma porta fechada para aqueles que viverem uma vida idólatra e não se convertendo a Cristo, acreditando que isso não pode ser visto pelos outros, vão continuar nesta jornada. A idolatria é sério e é algo com o qual nós devemos lidar e combater. E eu peço que você, neste momento de oração, possa, durante o prosseguimento do nosso ensino, você possa estar pedindo a Deus para que te mostre coisas que você não está vendo. Amém? Pai, humildemente, nos prostramos diante do Senhor com o nosso coração, clamando ao Senhor para que o Senhor nos mostre as verdadeiras faces de coisas que podem, porventura, estar ocultas. Senhor, que nenhum de nós aqui, ao ouvir as coisas que vamos ouvir, pense que seria bom que outros a ouvissem. Se o Senhor escolheu essa palavra para nós, nós a recebemos. E pedimos ao Senhor um coração aberto para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós temos um desafio grande em perceber a idolatria como um ato possível de um cristão. Um dos motivos que torna isso mais difícil é porque existem aspectos na idolatria que são unicamente percebidos com um exame muito acurado do próprio coração. Eles até podem e devem, às vezes, ser percebidos por outros por meio da externalização, mas nós entendemos que existe dentro de nós uma pessoa que nem sempre revela o que está pensando, sentindo, ou o modo como desejaria agir. E isso, quando toma o nosso coração, muitas vezes expressa idolatrias terríveis. Às vezes não imediatamente, mas posteriormente. Portanto, eu gostaria que você pudesse lembrar que o texto de Efésios 5:5 fala sobre uma pessoa que não entra pelas portas celestiais, e aqui nós não estamos falando, obviamente, de uma realidade de que um crente perde a sua salvação, mas de alguém que engana a si mesmo, vivendo a idolatria, sem jamais se perceber desse engano. Eu gostaria que você pudesse lembrar, inclusive, das palavras de João, quando fala das 3 concupiscências, né? Um pouquinho mais à frente. Eu acho que está um pouquinho desfocado o multimídia, né? Ali se puder mexer aqui, ou eu posso mexer. É assim que está escrito em João, e nós lembramos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Prazeres e riquezas e honras são a trindade do homem carnal. Estes são os 3 grandes ídolos dos homens mundanos:
aos quais eles prostram suas almas, e dando-lhes aquilo que é devido somente a Deus, eles se tornam culpados de idolatria. Essa tríplice afirmação de João mostra aspectos da idolatria, de como concupiscência é desejo incontido, é um desejo que é uma paixão, é uma entrega profunda. Então a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, elas são essa tríplice realidade. A idolatria, eu menciono a seguir, é dar aquela honra e adoração à criatura que é devida apenas ao Criador. Ou seja, quando eu dou às pessoas coisas, ou a mim mesmo, determinado tipo de honra, importância e valor que são somente devidos a Deus, eu estou fazendo um ídolo, eu estou idolatrando. O que muitas vezes acontece é que a ausência de uma subjetividade, nem todo mundo faz esse vamos lá dentro, vamos ver o que está acontecendo. Algumas vezes você ouve e já pega o celular e segue. Outras vezes você ouve, fica assim, no final de um sermão, caramba, falou tudo que eu estou passando, era a voz de Deus, é a resposta de Deus, isso não quer dizer que não seja, passou em alguns minutos e já está conversando sobre outra coisa. Um dos legados que os puritanos mais nos deixam, de fato, era de que eles pensavam para dentro e pensavam isso com bastante diligência. Vocês, cara, isso é mais sério do que simples palavras, isso é palavra de Deus, eu preciso gastar tempo com isso. Como Raquel estava falando hoje de manhã em casa, e eu concordo com ela, vidas agitadas, vidas que parece que não param, vidas que o tempo todo estão se informando, informações, celulares, informações, coisas, não é isso? O tempo todo. Isso, olha o que aconteceu lá, olha o que aconteceu aqui, e aí você não faz algo com o que Deus te deu assim, olha o que você está vivendo. Para tudo, mastiga e vê o que isso representa na sua vida. Aí você gasta 5 minutos para fazer isso. Vê algumas coisas, mas não consegue torná-las enraizadas. É uma triste constatação. Existe um culto duplo que nós devemos a Deus. Como assim culto duplo? Entenda, eu não vou dicotomizar no sentido de separá-los, mas em que sentido esse culto é duplo? Ele tem um aspecto externo que você deve conhecer muito bem, ou seja, atos, gestos do corpo. Quando o homem se curva, se prostra diante de uma coisa, essa é a adoração do seu corpo. Quando esses gestos de reverência e prostração são usados, não é um aspecto civil, mas de caráter religioso, com a intenção de evidenciar a honra, então a adoração devida somente a Deus. Ou seja, tem aspectos do que fazemos que são um modo de expressar externamente a adoração. Alguns levantam suas mãos quando os cânticos estão sendo entoados, outros fecham seus olhos e fazem assim, você já deve ter feito talvez isso. Outros inclinam a cabeça em sinal de contrição, não é? Porque você usa o seu corpo em sinal externo de adoração. Mas nós reconhecemos que também há um aspecto interno que está acontecendo, não é? Que consistem nos atos da alma e nas ações aplicáveis a ela. Quando a mente é mais absorvida por um objeto, e o coração e as afeições são mais colocados sobre esse objeto, isso é a adoração da alma. Isso é devido somente a Deus. Então tem como adorar a Deus só do lado de fora? Não. São modos com os quais nós estamos percebendo de que aquilo que é externo precisa ser também interno. Logo, ao entender essa realidade, nós também vamos entender que é possível que você esteja externamente levantando a mão, mas lá dentro. Então, aquilo que você faz externamente deve combinar com aquilo que você faz internamente. O problema é mais radical quando se encontra na internalidade, que é onde eu vou adentrar pelas portas. É mais difícil, às vezes, para nós percebermos que não estamos adorando a Deus em algo, em situações na vida, na relação com pessoas. Às vezes é mais fácil perceber que nós estamos adorando a Deus porque levantamos as mãos. Mas alguém ainda pode fazer assim, e está assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer do meu trabalho, caramba, eu não consigo viver sem essa pessoa, com a mão levantada. Gestos externos
expressam adoração, mas ela começa dentro de nós. E eu gostaria de tratar hoje exatamente sobre essa idolatria secreta da alma. E eu gostaria que você me desse atenção nesses 10 minutos. Eu passo 2 slides e sigo adiante. Mais um, obrigado. Portanto, idólatras secretos não terão herança no reino de Deus. Como assim? Uma das variações mais incríveis que eu acho da palavra avarento é de que em algumas Bíblias está cobiçoso, e essa cobiça ou essa avareza, ela nem sempre se expressa externamente. É uma atitude interna para com o outro. Usado esse texto, eu gostaria de te dizer que a sua ou a minha idolatria podem estar escondidos por camadas mais profundas, das quais nós não queremos entrar, porque não queremos abrir mão delas. E é nas camadas internas da idolatria, secreta aos olhos de todos aqui, que eu gostaria que você pudesse ir comigo. A primeira coisa que eu queria te dizer é de que Deus nos dá aspectos para viver, e aí eu separo 13 aspectos, nos quais eu vou falar brevemente, já que o slide será enviado para vocês, em que nós precisamos fazer uma avaliação se nós estamos de fato vivenciando uma realidade de adoração em todas as áreas da vida. Por exemplo, Deus é digno de toda a estima que devemos ter por Ele. Aquilo que mais valorizamos, tornamos o nosso Deus, pois estima é um ato de adoração da alma. Adoração é a estima da mente por algo como sendo o que há de mais excelente. O Senhor exige a mais alta estima como um ato de honra e adoração devido somente a Ele. Portanto, ter uma autoestima por outras coisas, quando temos pensamentos baixos sobre Deus, é idolatria. Então, significa o seguinte, a sua estima é algo como, isso é excelente. Quando a sua estima por algo que não Deus é comparada e vista como, isso é mais excelente do que Deus, nós estamos idolatrando. Pastor, como é que eu posso perceber essa realidade? Isso parece ser tão subjetivo. Não. Isso se expressa por meio de várias outras coisas que nós fazemos ou pensamos. Vou te dar um exemplo muito simples. Você marcou de orar às 5 horas da tarde. Tudo bem? Orar é falar com quem? Então, o irmão, a irmã, liga e fala assim, eu posso ir na sua casa às 5 da tarde? Aí você pensa, caramba, eu vou conversar com meu irmão ou eu vou conversar com Deus? Eu separei esse momento para falar com Deus. Aí eu penso assim, Deus eu tenho a toda hora. Meu irmão, talvez ele não possa amanhã. O que eu faço? Além de mim, alguém já fez isso? Acho que já. Você fez uma comparação de valorização. Fez assim, eu posso orar às 9. Mas você tinha sido determinante no seu coração de que ele não está falando de nenhuma emergência, ele não está falando que ninguém está morrendo, ele está falando sobre uma escolha. Quem eu estimo mais naquele momento? Deus e falar com Deus, o meu irmão. Essas coisas parecem ser pequenas, mas elas trazem lá na frente, você vai ver, um aspecto de zelo que é muito comum àqueles que amam a Deus e são cuidadosos com coisas das quais Deus lhe deu. E uma dessas é a possibilidade de orar. Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho para nós. Mas o que nós fazemos muitas vezes é não valorizar. Não valorizar. Certa vez o pastor John Piper disse que uma das claras evidências de que as pessoas não serão desculpáveis quando disserem que não tinham tempo para orar, ele citou, era o Twitter. Claro, ele estava dizendo sobre mídia. Eu não tenho tempo para orar. Você tem tempo para mexer no celular. A estima, o valor que se dá a Deus, ele é perceptível quando eu preciso fazer uma escolha comparativa. Eu preciso fazer algo no qual me relaciono com Deus. E aí eu faço essa percepção de como eu posso encaixar Deus no meu horário e como eu não posso deixar de falar, fazer ou aquilo por alguém. Na verdade, as pessoas teriam muito mais estima a Deus se nós disséssemos para ela, poxa, eu sei que você só pode às 5, mas eu marquei com Deus às 5 também.
Isso não é farisaico. Deus é uma pessoa, e aí eu diria 3, mas eu quero só sintetizar. Deus é pessoa. Se você disse que ia falar com ele às 5, e não há objetivamente nenhuma emergência que te arranque disso, por que não falar com Deus às 5? Ah, mas fulano, eu gosto tanto de conversar com ele, eu gosto tanto de conversar com ela, é uma bênção, a gente sempre fala de Deus. Tá, mas você... Então, isso é uma sutileza, mas é algo que mostra como nós não estamos, de fato, estimando a Deus como deveríamos. Mentalidade. Aquilo ao que estamos mais atentos, tornando-nos o nosso Deus. Pois ser mais lembrado, ser mais pensado, é um ato de adoração que é próprio de Deus. Ele requer como sendo somente a Ele. Outras coisas podem ocupar a mente, mas se elas são mais pensadas do que Deus, isso é idolatria. A adoração que pertence a Deus é dada à criatura. Quando você se importa, cuida de suas propriedades e interesses mundanos, cuida de seus lucros ou prazeres mais do que de Deus, você os coloca como ídolos no lugar de Deus. Não é difícil imaginar isso. Nós temos um monte de coisas para fazer. E a gente não consegue, muitas vezes, fazer um movimento que, óbvio, a Bíblia nos aponta para fazer, que é estar fazendo as coisas com a mente em Deus. Estar trabalhando, mas voltado com a mente para o Senhor, pensando nas coisas do Senhor, recitando sua palavra, ou mesmo aplicando a outras, ou fazendo de tudo para que a leitura do que você está fazendo reflita as boas obras, que são obras daqueles que professam o nome do Senhor. Na verdade, alguns de nós são capazes de dizer, olha, eu não pensei em Deus quase todo dia. Agora que eu peguei a Bíblia, e aí, depois, é até difícil imaginar que alguém vai chegar aqui e vai cultuar como se estivesse soltando fogos. Não vai mesmo. Muito simples, não vai. Cultuar a Deus exige se preparar para cultuar a Deus. Cultuar a Deus exige de nós um ato de coração com o qual eu me prostro e antes de me prostrar penso sobre isso. Antes de me relacionar com dobrar-se a Deus, eu estou pensando em como vai ser me preparar para isso. Muitos de nós não se preparam para os cultos públicos. Estão fazendo todo tipo de coisa, 40 minutos, 1 hora antes e eu não estou falando do essencial, daquilo que nos move da direção para cá, ou não, eu estou dizendo o seguinte, simplesmente, irmãos, é vergonha para nós, mas nós já estávamos discutindo aqui, e o pastor, falando, irmãos, de que fizessem silêncio antes da reunião, porque conversando, barulho alto, sabe o que acontece? É como se a gente não fosse fazer absolutamente nada diferente daqui a 5 minutos. Isso expressa essa realidade de onde nossa mente está alocada, pensando em N coisas. Intenção. Aquilo que mais almejamos, tornamos o nosso Deus, pois ser o mais desejado é um ato de adoração, devido somente ao verdadeiro Deus. Ele, sendo o principal bem, ele deve ser o fim principal. Ou seja, quando eu estou buscando fazer algo, eu trago o seguinte exame, presta atenção. Como isso que está sendo feito, ou será, aponta para a minha relação e fé com Deus? Você sabia que alguns de nós têm caixas aleatórias onde, mas eu não preciso pensar muito sobre isso. Eu não preciso pensar muito sobre fazer isso, sobre ouvir música, ou sobre comer, ou sair com ninguém. Basicamente eu faço, sabe? Se eu ficar pensando muito em todas as coisas, a vida vai ficar... Não, irmãos. Nós somos chamados a refletir o fim de todas as coisas para Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais todas as coisas, façam para a glória de quem? A glória de Deus. Mas a dificuldade em parar para pensar no que se vai fazer e perguntar-se de que modo isso aponta para Deus, é uma dificuldade de quem está querendo ser prático na vida. Vamos fazer, depois a gente... Eu até mencionei uma frase que eu vi, eu não sei se foi do Dan Doriani, acho que foi do Dan Doriani, eu falei para alguns... Dan Doriani é um pastor que escreve sobre pregação, acho que foi ele que falou isso. Quem faz sem orar é ateu.
Confessar e orar é teu. Não precisa orar, não precisa pensar em Deus, é só fazer. Faz que vai ser. Não somos nós. Antes de cada faxina e durante ela, antes de cada movimento e durante eles, ao cortar os legumes em casa, ao se preparar para varrer uma vassoura, Senhor, quero que isso seja feito para o Senhor. Eu ainda não estou conseguindo ver como, mas eu queria que o Senhor me mostrasse de que modo varrer a casa reflete a grandeza de um Deus. E aí depois o que vai acontecer é o Espírito Santo lembrando as palavras do Senhor no nosso coração, de que pôr as coisas em ordem reflete a ordem da criação, de que colocar as coisas no lugar reflete um bom espaço para que as pessoas se sintam bem, isso é amor ao próximo, de que lavar a louça para um monte de gente que deixou a louça lá é um sinal de sacrifício e ao mesmo tempo de expressão de amor para com, sabe, nós não queremos trabalho ao pensar. Para que fazemos o que fazemos? Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha no que trabalha? E como isso alcança realmente uma realidade onde Deus está? Eu quero passar um pouquinho para chegar em alguns termos. Eu vou até confiança, Isabela, confiança. Eu vou deixar todo o material para vocês. Alguns que já são conhecidos eu passei. Confiança. Aquilo em quem mais confiamos, tornamos o nosso Deus. Pois confiança e dependência é um ato de adoração que o Senhor reivindica como devido apenas a Ele mesmo. E que maior ato de adoração há exigido pelo Senhor do que a dependência da alma somente dEle? Confie no Senhor de todo o teu coração. Como sabemos que não estamos confiando no Senhor? Quando algo que aparentemente parece que nos vai ser retirado, ou que por algum motivo nos deixa inseguro, toca no nosso coração. Emprego, relacionamento, ou seja lá o que for. Quando eu penso, o que será de mim sem isso, sem esse, eu percebo onde estava a segurança, em que eu confiava. Existem muitos de nós que padecem de medo do futuro, porque colocaram sua idolatria ou sua confiança em uma posição idolátrica em relativos a pessoas, salários, ou seja lá o que for. Isso é muito óbvio, pastor. O senhor já falou isso em outras oportunidades. Se é tão óbvio, porque muitos de nós, e eu não estou falando patologicamente, pedem oração sobre ansiedade. Porque muitos de nós pedem para que Deus faça coisas na vida deles, e quando parece que Deus não faz, um pânico quanto ao futuro se estabelece. O medo do futuro expressa a segurança e a confiança em algo. Eu avanço um pouco e eu gostaria de que você pudesse pensar, eu acho que no medo, né? O que você teme tem muito a ver com quem você deveria temer e não está temendo naquele momento. Jesus disse que não deveríamos temer os homens. Nada podem fazer, podem matar e mais nada. Mas a Deus, que pode matar e jogar a alma no inferno. Significa que um grande temor deveria estar no povo de Deus, na grandeza de quem Deus é. Ou mais, a palavra temor, ela não é expressa só como se eu tivesse que fugir daquilo, mas ela é expressa também como eu me aproximo de Deus. O temor reverente, o respeito de um filho em relação a um grandioso pai, no qual eu me inclino e falo, eu não quero que o meu pai seja ofendido, temo falhar com Deus. Por quê? Ele vai te mandar para o inferno? Não, porque eu o amo. Eu temo desagradá-lo, eu temo não fazer a sua vontade. Mas o que nós tememos? Eu já ouvi uma vez um crente dizendo que Deus me mande para qualquer base missionária, que não me manda para a favela, não me manda para troca de tiro. Eu posso passar fome, eu posso ir para lugares, mas você não me manda por quê? Porque eu tenho medo de ser morto, tenho medo de que bandidos me abordem, eu tenho pavor disso. Olha, todo temor que excede o comum, aquilo que é medo de um cachorro te pegue, ou coisas assim momentâneas, mas todo temor que permanece no coração do homem e não se coloca diante de Deus para quem Deus tenha confiança, esse temor é idolátrico, esse medo é idolátrico. Eu quero trabalhar desejo nesse penúltimo
pedacinho. Aquilo que mais desejamos, adoramos como nosso Deus, pois aquilo que é mais desejado é o maior bem, na avaliação de quem o deseja. E o que ele considera e o seu maior bem, ele transforma em seu Deus. O desejo é um ato de adoração. E ser o mais desejado é esse culto, essa honra que é devida somente a Deus. Somente Ele deve ser, para nós, o desejável acima de todas as coisas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Preste atenção, porque está acabando. Desejar algo ou alguma coisa não é o problema. Mas eu percebo claramente a minha idolatria quando aquilo demora ou eu não alcanço. Porque o tipo de impacto que tem o desapontamento reflete a grandeza do desejo que estava envolvida. Os desapontamentos são extremamente reveladores, com pessoas, com coisas, com sonhos. Deus não disse, fique parado e não faça nada da vida, não queira nada. Não. Mas ao mesmo tempo, não queira nada mais do que deseje Deus. A partir do momento que esse desejo por algo, alguém ou coisa fica grande demais, você não consegue mais desejar Deus. Sabe quando Deus não é desejado? É muito claro. Você vê a pessoa sem alegria para com Deus, porque ela está desapontada, a vida não está andando, né? Ela não tem alegria, ela não tem exultação, que são coisas exatamente expressas, porque o Evangelho é o Evangelho da alegria de quem foi salvo, a alegria da salvação é o tempo todo mencionada, inclusive pelos salmistas. Então, quando alguém deseja algo mais do que Deus, isso fica expresso no desapontamento, que toma conta de tudo. O desânimo e o desapontamento com a vida tomam conta de tudo. Por quê? Porque aquilo não foi alcançado, porque aquela pessoa eu não tenho, porque essa posição eu não alcancei. O desejar te leva a criar expectativas. E só Deus pode ser o detentor de todas as máximas em relação a todas elas. Quando Deus não é, o seu desapontamento, desânimo e a sua tristeza tomam conta de várias áreas da sua vida. E você fica tentando se perguntar, o que você está fazendo? Qual é o pecado? O que você está... Simples. Deus ficou em outra posição. Por último, ainda que você vá receber todos esses para se autoanalisar essa semana, Deus é a nossa maior preocupação de cuidado na vida. O que eu quero dizer com cuidado? Eu quero dizer com cuidado de que é aquele que tem uma preocupação de cuidar das coisas do Senhor, cuidar da saúde da alma, cuidar da igreja, cuidar de estar lendo a Bíblia, cuidar. O que é esse cuidado que eu estou falando? Essa preocupação zelosa e efetiva sobre tudo que Deus requer de mim e que me remete a Ele de volta. Tudo que Deus exige de mim, na verdade, Ele faz para que eu me aproxime mais dEle ao vivenciar essas realidades. Quando eu leio mais a Bíblia, eu fico mais sensível à sua palavra. Quando eu fico mais sensível à sua palavra, eu fico mais exultante a ela. Quando eu fico mais exultante a ela, eu quero que outros saibam, eu faço missões. Quando eu faço missões, eu vejo a grandeza de Deus. Quando pessoas são salvas, então a minha exultação, a minha valorização a Deus, tudo cresce. Sabe? Cuidar. Nós estamos preocupados que nossos negócios sejam bem cuidados para que nossas famílias tenham dinheiro. Nós estamos preocupados com o nosso corpo. Nossa, a gente tem que ajeitar o corpo, porque o templo do Espírito e tal, mas às vezes o que está por detrás é uma grande balela. É ajeitar o corpo para os outros verem. É ajeitar o corpo para que as pessoas possam dizer um ok para você. Não é para que o corpo seja realmente saudável, para que o Espírito Santo continue usando a sua vida. Eu gostaria que você, neste momento, nesta última interiorização, me dissesse o que toma conta de suas preocupações cuidadosas para hoje. Até o ministério da igreja pode se tornar algo mais cuidado por você do que a própria relação com Deus. Fomos chamados para cultuar a Deus, para adorá-lo em espírito e verdade, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Nós estamos aqui, eu vou lhe dizer, irmãos, às vezes eu vejo pessoas na nossa igreja que estão num culto público, mas poderiam estar em casa, dormindo, em termos de atitude visual.
não estão diante de uma grande alegria. Eu não estou falando de dançar e fazer a festa, cada um tem sua personalidade. Eu estou dizendo que precisou alegria. Como foi sua semana com o Senhor? Nada para ser dito. Sabe, nada para ser dito. Absolutamente, eu pergunto, como foi sua semana com Deus, por exemplo? Conta todos os problemas que eu e você temos. E é bom que a gente saiba um do outro. Mas não há nada com Deus, nada que se remeta. Na terça-feira, pastor, eu tive um momento de oração. Não foi longo não, pastor, mas foi tão gracioso. Então, meu irmão e minha irmã, está cuidadoso com o que nesta vida? Está preocupado em adorar a Deus, que é a máxima do que você vai fazer quando estiver com Ele perpetuamente. Nós fomos chamados privilegiosamente a adorar a Deus, mas eu sinto que muitas das nossas preocupações não são essas. E nós estamos o tempo todo correndo atrás das bolhas, né, de sabão, do vento, né, que Salomão diz, né, dessas coisas que você toca, estoura, a gente tem pouco tempo. Eu pediria a você reverentemente que na parte da tarde de hoje você parasse um tempo legal para Deus, sabe? Lesse essas coisas de novo. Espírito Santo, eu não sei se eu tenho tanta capacidade subjetiva para ver tudo que está errado, mas eu acredito que deva ter alguma coisa que o Senhor possa me mostrar nessa tarde. E aí faz isso amanhã também. E aí faz isso no outro dia também. Sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir perceber profundidades e coisas que não estão no lugar. E às vezes muita coisa que vem para o pastor poderia ter sido resolvido só com o Espírito Santo. Às vezes até o discipulador recebe coisas que são coisas que o discipulador e a discipuladora falam assim: você já se fez essa pergunta? Mas é por falta de interiorização, de um mastigar verdadeiro daquilo que está aprendendo, até que seja de fato visto, revisto no coração. Eu peço aos irmãos que vão orar comigo nesse momento, assim, em nome de Jesus, irmão. Venha adorar a Deus mais tarde aqui, por favor. Venha adorar a Deus com todo o seu coração. Adore a Deus nas atividades domésticas logo hoje. Adore a Deus durante a trajetória. Bota um louvor no carro. Exalte ao Senhor. Sabe? Abandone uma vida meroprática, uma vida prática. E venha para uma vida que, quando dá prática, exalta o Senhor. Reflete o Senhor. Ore comigo, vou estar fazendo uma oração apenas, tanto pelo término, quanto pela entrega desse momento de reflexão. Pai amado e bendito, nós estamos aqui neste momento, nos dando a oportunidade, Senhor, certamente, de refletir sobre coisas como essa. E eu te peço, Deus, que cada um que está aqui e que porventura viu algo extremamente idolátrico durante essa exposição, tanto com sua busca, seu tempo, seu desejo, seus sonhos, sua confiança, seu medo, sua alegria, Senhor, que este irmão, que essa irmã, em nome de Jesus, Pai, possa estar falando com o Senhor neste momento, possa estar de fato, Deus, eu estou falando com o Senhor, eu estou ouvindo a Tua voz, eu estou ouvindo uma santa cobrança de ser como Cristo em termos de adoração, de ser um filho que adora o Pai em espírito e verdade. Senhor, a igreja precisa, eu preciso do que acabei de ouvir, Deus. Tem misericórdia de nós, porque alguns de nós, Senhor, sequer dormem mais cedo para estar mais atentos, Senhor. Muitos de nós têm dificuldade, Senhor. Todos podemos nos incluir em muitas coisas aqui esta manhã, mas nós precisamos ter humildade e pedir ao Senhor, Pai, que desvende os nossos olhos. As idolatrias não podem permanecer, Deus, porque isso tira todo o brilho, tira toda a alegria do seu povo, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, naquilo que fomos corrigidos, que sejamos abertos à Tua correção. Naquilo que fomos encorajados, que a gente se lance no Senhor. Naquilo que nós não estamos vendo, que caiamos diante do Senhor humilhados. Senhor, eu não estou vendo, Senhor, o que falta? O que não está lá? Deus, por favor, que nesta manhã essa igreja não ouça essa palavra e não busque praticá-la. Eu te peço em nome de Jesus que não venhamos a ser hipócritas,
Que isso não seja a face dessa igreja, a face da hipocrisia, Deus, daqueles que ouvem, mas nunca aprendem, coração endurecido. Não, Senhor, nós rogamos nesse momento, Pai, amolece o nosso coração, amolece, mostra-nos, Senhor, porque a idolatria é terrível tal como é, Deus, porque que ela corrói e destrói toda alegria e exultação em Deus, Pai. Eu te peço, Senhor, que nenhum de nós aqui tome por escusado e se desculpe dizendo que essa palavra não lhe serve, Pai. Ajuda-nos, por favor, dá-nos essa humildade requerida e necessária de se aproximar do Senhor nesta manhã. Abençoa o nosso ensino logo mais à noite, as orações e cânticos que vão ser feitos nesse lugar, Pai. Abençoa o ensino das crianças que está procedendo agora, Senhor, e sempre tão abençoador, trazendo tanta luz às nossas crianças. Pai, por favor, que tenhamos uma tarde abençoada, que tenhamos uma tarde que se destaque pela devoção, pela preocupação de chegar bem aqui e dizer, estamos aqui, Senhor, para adorá-lo, para engrandecê-lo, para louvá-lo. Senhor, que o povo de Deus esteja cantando, se alegrando e atento às Tuas palavras logo mais à noite, Pai. Que possamos fazer convites cheios de esperança de que aquela pessoa que nós convidamos pode ser tocada pelo Espírito Santo. Que um povo animado, alegre, em meio à tribulação, mas alegre no Senhor, se apresente a cultuá-lo logo mais à noite. Assim, entregamos esta manhã, louvando e engrandecendo o nome daquele que era e que há de vir. No nome do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e agora vive e reina eternamente, a qual esperamos a vinda. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Faça uma pequena oração silenciosa e agradeça a Deus também.